de uma passagem muito usada para condenar relações entre iguais. Essa passagem está descrita no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. E essa passagem diz assim, muito curtinha. A passagem diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar, e que eu sempre falo e enfatizo, e que é importante a gente tomar essa consciência, é que a gente precisa procurar ter conhecimento, se interessar do momento no qual a homossexualidade começou a ser considerada um problema, já que ela não era um problema na antiguidade. E aí a gente precisa ir para a história, a gente precisa querer saber quando que começou isso, por que começou isso, né? E aí você vai descobrindo, quando você descobre que havia um contexto lá entre o século XII e o século XIV, foi quando a Igreja Católica ela sedimentou a sua doutrina, né? Tanto que o primeiro código, a primeira norma de um país que criminalizava as relações entre homens é do século XIII. Quando você entende o contexto ali da igreja, o contexto social que fez a igreja condenar qualquer sexo que não fosse para procriação, não só sexo entre iguais, mas um sexo anal de um homem com a mulher era condenado, porque o intuito ali pregado pela igreja era a procriação. O sexo era para a procriação. E a igreja sempre viveu essa dualidade entre sexualidade, reprodução, prazer. Para o estoicismo, o homem sábio era aquele que controlava os seus instintos, né? Então, assim, e lá desde os primeiros séculos, vozes como Clemente de Alexandria, Tertuliano, já pregavam a questão do casamento, do matrimônio, para a procriação. Tertuliano dizia que a mulher era simplesmente um depósito de sêmen e tal, enfim. A gente precisa ter esse conhecimento, porque isso nos ajuda a abrir a mente para muita coisa. E aí quando você junta esse conhecimento histórico, né, o porquê que surgiu, havia um contexto, havia uma preocupação ali com a taxa de natalidade, né, era período de muitas pestes, guerras, taxa de natalidade era baixa, as mortes assolavam a população. Enfim, a igreja começa a condenar todo o sexo que não fosse para procriação. Certo? Tá. A gente precisa ter esse interesse de procurar essas informações. Porque há um porquê, né? Há um porquê da homossexualidade está hoje no patamar que está de pecado. Há um porquê. Até o século XII, a igreja não condenava. A partir do século XII, a igreja começa a condenar. Bom, vamos lá. Levítico 18, 22. Com o homem te não deitarás, como se fosse mulher, porque é abominação. A gente precisa fazer uma análise desse texto. E a análise é o seguinte. Esse texto, o capítulo 18, ele começa falando, ele tem um título, muitas bíblias têm um título de casamentos ilícitos. Essa colocação já é errada, porque aqui não está falando de casamento. Aqui está falando de sexo mesmo, puramente sexo. Quando fala assim, não descobrirás a nudez de teu pai, não descobrirás a nudez da tua mãe. Contexto de sexo, não contexto de casamento. Eram práticas sexuais que eram feitas. Então, é impróprio esse título, casamentos ilícitos, no sentido que a gente tem a palavra casamento. Mas tá, Deus começa falando assim, olha, fala para os filhos de Israel, eu sou o Senhor. Não farei segundo as obras do Egito, de onde eu vos tirei, e nem segundo as obras da terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Conforme eu já disse, na terra de Canaã, o povo era politeísta. Havia vários deuses pagãos que eram adorados, com sacrifícios assim, horrendos, como que é demonstrado no versículo 21. Quando Deus fala assim, a tua semente não darás a Moloque, porque tanto as crianças eram dadas vivas a Moloque, né, eram sacrificadas no fogo vivas, como a própria questão da semente mesmo, no sentido do sêmen. Enfim, o que acontece? Aqui, Deus começa a falar assim, ó, Deus começa a falar muito, desde o começo do capítulo 18, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então, guardareis os meus estatutos, pelo qual o homem viverá, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Por que Deus está falando eu sou o Senhor o tempo inteiro? Sabe? Esse é o primeiro contexto. Então, assim, Levítico 18, 22, Deus começa falando, afirmando, eu sou o Senhor. Olha, eu sou Deus, não é outro Deus. Não são esses deuses pagãos, eu sou o Senhor.
E aí ele vem trazendo, não descobrirás a nudez do teu irmão, não descobrirás a nudez da tua nora, não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão, várias passagens assim. Aqui é um texto que condena o incesto, que também era praticado pelo povo cananeu, certo? Aí ele vem o tempo inteiro falando disso. Primeiro ele começa, eu sou o Senhor. E aí ele vem trazendo, olha, não praticarás tal incesto, tal. Aí ele vem, não chegarás à mulher durante o seu período de separação, que é o período menstrual, para descobrir a sua nudez, ou seja, não farás sexo com a mulher sangrando. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para não te contaminares com ela. Da tua semente não darás a Moloque, e por fim, vem o versículo que é tão usado contra nós, que é, com o varão te não deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Aí você se questiona, tá, esse texto aqui condena relações entre pessoas? Numa leitura literal, você vai entender que sim, que está condenando aqui expressamente. Mas quando você vai para um estudo do contexto linguístico, você precisa lembrar que a Bíblia ela foi escrita no hebraico, o Antigo Testamento parte no hebraico, parte no aramaico. O que você tem aqui na língua portuguesa é uma tradução, que inclusive, tradução com inúmeras versões. Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, tem a versão Bíblia de Jerusalém, tem a King James traduzida também. São várias Bíblias. E se você pegar cada uma delas para ler, experimente fazer isso. E você vai ver quantas traduções diferentes são feitas. Mas é diferentes mesmo. Então, assim, você precisa entender que é importante a gente trazer o aspecto linguístico. O que quem escreveu queria dizer, certo? E quem escreveu queria dizer aquilo que fazia sentido para ele, para aquela sociedade. Você não pode ler a Bíblia com a mentalidade de hoje, do século XXI. Você precisa ler com a mente aberta, com a mente de que os valores eram outros. Se determinados atos eram feitos e você estranha hoje, é porque você tem o seu sistema de valores hoje, a sua cultura hoje, mas a cultura naquele tempo era outra. E aí, a chave do segredo desse texto está na palavra toevá, que é a palavra que é traduzida como abominação. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. E essa palavra toevá, hebraico, toevá, ela significa abominação de ordem ritualística, certo? A própria Bíblia de Estudo, palavra-chave da CPAD, ela traz, é uma abominação especialmente idolatria, ou ídolo, ou abominação, abominável. A própria Bíblia de Estudo, palavra-chave da Assembleia de Deus, diz que ela está vinculada à idolatria, é uma abominação cujo o teor é de uma idolatria, de um ídolo. Por quê? Porque havia cultos a deuses pagãos, como Moloque, que é citado, como Baco, como Íshita, como outros deuses pagãos da época, nos quais eram praticados sexo. E não só o sexo do homem com o homem, como está falando aqui, com o varão te não deitarás. Não só o sexo do homem com o homem, mas o incesto. O sexo da filha com o pai, da filha com a mãe, da irmã com o irmão, da tia com o sobrinho. Eram praticados porque aquilo não dizia respeito a eles, dizia respeito ao que eles acreditavam que aquele Deus queria. Assim como eles sacrificavam crianças vivas, porque eles acreditavam que aquele Deus Moloque queria aquilo, e que aquilo traria um benefício para eles. É uma coisa irracional? É. E quantas coisas irracionais não se fazem em nome de uma fé? Quando você lê esse texto levítico na literalidade, não há como as peças dessa interpretação se encaixarem. Sempre tem uma dúvida. Quer ver? Eu sempre digo que a Bíblia, a interpretação bíblica é como um quebra-cabeça, cujas peças precisam se encaixar. Se você força uma peça, não fica legal e as dúvidas vêm. Aí quando você simplesmente fala assim, porque a Bíblia estava dizendo que não era para as pessoas da mesma família terem relação sexual, e aí ele fala de Moloque, e aí ele fala que não é para homem se deitar com homem. Tá, beleza. Mas o que você me diz dos homens e mulheres hoje que têm relação sexual quando a mulher está menstruada? Porque isso aqui está no mesmo texto. Não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, que é quando ela estava menstruada, para descobrir a sua nudez. Aqui está condenando no mesmo texto. Por que se faz isso e a igreja não condena? Por que ninguém vai para o inferno por conta disso? Incoerência, né? Mas por que a Bíblia está falando o tempo inteiro eu sou o Senhor, eu sou o Senhor? Por que do nada a Bíblia vai e condena a homossexualidade? Condena o sexo entre homens. Logo no texto abaixo é a bestialidade.
Não te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, porque isso é confusão, porque isso também era uma prática realizada na antiguidade. O sexo das pessoas com animais como ritual de adoração a deuses pagãos. Eram coisas, para nós, aberrantes, mas que eram feitas naquele tempo. E isso era desagradável a Deus, a idolatria sempre foi desagradável a Deus. E é por isso que o texto fala desde o começo aqui, eu sou o Senhor. Deus está falando assim, olha, tu não vai transar, aí ter relação sexual com tua filha não, para adorar outro Deus não, porque eu sou o Senhor. Tu não vai ter relação sexual com tua irmã para adorar um Deus, porque eu sou o Senhor. Certo? Tu não vai ter relação com o homem como se fosse com mulher, porque eu sou o Senhor. Para adoração a Deus, porque eu sou o Senhor. Tu não vais dar a tua semente, teu filho no fogo por Moloque, porque eu sou o Senhor. Aqui tem um contexto de idolatria. E há alguns sites hoje que, se você for, são sites de teólogos, inclusive, não são teólogos LGBTs. São teólogos héteros e que eles falam mesmo que esse texto aqui é usado para condenar pessoas LGBTs, mas que eles não dizem respeito a nós. Eles dizem respeito a cultos pagãos que eram realizados na antiguidade. E aí, para mim, há um outro contexto aqui que eu acho muito mal traduzido, que quando fala assim, deitarás, essa palavra deitarás aqui, que só tem uma, com varão te não deitarás como se fosse com mulher. Essa palavra deitarás, existem duas palavras no original hebraico, que é tshekav e mishkevei. Tshekav, ele quer dizer deitar, no sentido de ter relação sexual, mas ele também significa propriamente relação sexual, copular. Na verdade, o deitar é um eufemismo, é uma amenização para o sentido real, que é ter relação sexual. Isso é tshekav. Mishkevei, ele também quer dizer copular, ter relação sexual, deitar, mas ele tem um outro significado, que é ejacular sêmen. Para mim, são duas palavras que não poderiam ser traduzidas simplesmente como deitar, porque deitar traz um contexto de você deitar numa cama, de você ter aquela relação sexual de se deitar numa cama, de ter aquela relação, e não como era naquele momento, porque naquele momento, aqui o que está se falando era de um sexo pagão feito em locais de cultos pagãos. Entende? Era no contexto de adoração a deuses, feitos em locais de culto pagão. Não era esse contexto que a gente tem de hoje, a fulana se deitou com cicrano. Então, para mim, tshekav, mishkevei, são muito mal traduzidos simplesmente como o verbo deitarás. Traz um equivocado entendimento em relação a isso aqui. Somado a isso, como eu disse, abominação se refere a não abominação como ato em si. Aqui o que é abominação não é o homem ter uma relação sexual com o homem, mas é o homem ter uma relação sexual com o homem com a finalidade pagã, de culto pagão. O sexo aqui é um meio para se alcançar uma finalidade que é a idolatria. E essa idolatria é desagradável a Deus, sempre foi desagradável a Deus. E é isso aqui que está sendo condenado. Não é a relação entre iguais. Entende? Então esse texto aqui, de Levítico 18 e 22, não condena pessoas LGBTs, não condena gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais. Não nos condena. Aqui diz respeito a um culto pagão, a um sexo realizado num culto pagão. E é isso. Levítico não nos condena. Se você gostou desse vídeo, você dá o like, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que tem dúvida sobre esse texto de Levítico 18 e 22. Compartilha. Dissemina o conhecimento. Se inscreve no canal. Ajuda esse canal a crescer. Dá o like nesse vídeo. Deixa seu comentário. Se tiver algum tema que você deseja que eu traga, deixa no comentário. Eu estou sempre olhando. Ajuda esse canal a crescer. Tá bom? Até o próximo vídeo.